Bom dia pessoal. Hoje, dia 13 de junho de 2025, uma sexta-feira 13. Vamos iniciar o nosso sextou com cardiologista. Sou Leandro Giacomello, sou cardiologista, mestre, doutor em ciências da saúde. E bom dia, dona Maria, seja muito bem-vinda. E nós vamos conversar hoje, vamos aproveitar o momento hoje, um dos temas que nós vamos trazer para vocês é sobre doação de sangue. Amanhã, dia 14, é Dia Mundial da Doação de Sangue. Em virtude desse dia, do dia 14 de junho, seu Dia Mundial da Doação de Sangue, eles utilizam o mês de junho como o mês vermelho, junho vermelho, tá? Que é para incentivar a doação de sangue. E nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Se nós imaginarmos o maior benefício da doação de sangue direto, é o bem-estar que ele faz a outras pessoas. Se nós pensarmos que doar sangue vai trazer um benefício direto para a gente, não muito. Tem estudos científicos que mostram alguns benefícios. Pacientes que têm uma ferritina alta, acaba tendo uma redução da ferritina, tá? Depósitos de ferro acaba tendo uma redução. Essa troca constante de sangue, então, aquele indivíduo que faz as 3 a 4 vezes para os homens, 4 vezes para as mulheres, 3 vezes por ano essa doação, acaba tendo benefícios vasculares também. Mas o maior ganho definitivamente é o bem que você faz a outrem, é o bem que você faz a outra pessoa, tá? Vamos estar abertos também às dúvidas, às perguntas de vocês, mesmo que não tenha uma característica específica que seja na parte de doação de sangue. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, estejam à vontade para nos chamar no chat e a gente ir conversando e enriquecendo essa nossa conversa, que normalmente tem duração de 1 hora. Normalmente começamos às 6h15 até às 7h15 da manhã, para começar a sexta-feira com o pé direito, com conhecimento, tirando dúvidas, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar, enquanto o pessoal vai chegando também, eu vou começar passando um pouco dos nossos slides aqui para vocês interagirem um pouco com a gente, tá? Então, se nós formos conversar sobre doação de sangue, a primeira coisa que vem à nossa mente é justamente isso aqui, né? É um gesto que salva vidas, tá? Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. E a necessidade é muito grande de bolsas de sangue, tá? A cada 2 segundos, alguém no Brasil está precisando de uma bolsa de sangue, tá? A contribuição é especial demais pelo seguinte: não há comércio disso. Nós não conseguimos doar sangue vendendo para uma instituição. A única maneira de fazer doação de sangue é realmente entrando pelo cadastro do SUS. Tá? Então, os hemocentros se mobilizam para que as pessoas consigam auxiliar dessa forma. Tá? O que é doar sangue? Tá? Doar sangue é um processo voluntário, então não há processo comercial aqui não. É um processo voluntário, sempre voluntário, e é sempre coletado de uma forma muito segura. Vários padrões de proteção são realizados para que a pessoa consiga realmente ter uma doação de forma segura, tá? Uso essencial. Então, onde que é utilizado normalmente esse sangue? Utilizado em emergências, situações de trauma, perdas de sangue importantes, cirurgias grandes, pessoal, como cirurgia cardíaca, cirurgias vasculares, tá? Ou cirurgias ortopédicas, onde você tem uma perda de sangue muito grande, também necessitam bolsas de sangue, e tratamentos crônicos. Aqui nos tratamentos crônicos a gente pode pensar nas leucemias, tá? Tratamentos, inclusive, quando a gente fala em doar sangue, sem pensar que o sangue, as 2 coisas mais importantes que a gente doa são as hemácias, que é a célula vermelha do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio, e são as plaquetas, a série amarela do sangue, responsável pela coagulação. Então, nós temos o plasma de plaquetas utilizado em casos de hemorragias,
E nós temos a papa de hemácias, que é utilizada em caso de anemia por deficiência de hemácias, tá? Tem segurança garantida, todo o procedimento é feito com o máximo de segurança, então não há necessidade de se preocupar se eu posso contrair alguma doença nesse processo. Não. Tá? Todo o material é estéril e tem uma segurança muito grande e protocolos bem detalhados para isso. Tá? Quem que pode doar sangue? Faixa etária acima de 16 anos, tá? E até 69. Então, assim, para menores de 18 ainda precisa ter uma autorização dos pais. Mas, geralmente, nós vamos trabalhar nessa idade de 18 a 70 anos. É nessa faixa que você vai doar sangue. Acima de 69 não é permitido e abaixo de 16 anos também não. Em termos de saúde geral, tem que estar em boas condições de saúde e bem descansado. Depois eu vou mostrar para vocês aqui também, eu abri aqui o site do Hemocentro para vocês verem, ali tem bem detalhado tudo que a gente precisa para ter essa consciência de quem pode e quem não pode doar o sangue. O peso mínimo de 50 quilos, eu não esqueço da irmã da França, trabalhava com a gente, estava lá na casa dos seus 20 anos, e ela tinha 49 quilos e não podia doar sangue. O sonho dela era ter mais de 50 quilos para poder doar sangue. Então, sim, tem muita gente abaixo de 50 quilos aí que não pode doar sangue. Tá? E a documentação? A título de registro, lá sempre tem que ter um documento oficial com foto. Tá? Para doar, é preciso atender critérios básicos, tem que ter o peso adequado, tem que estar bem de saúde, tem vários critérios que excluem a sua doação. Tem algumas situações que excluem por período temporário, curto, e tem outras que são definitivas, tá? Depois eu vou trazer para vocês mais detalhado isso. Aqui quem não pode doar sangue, então, quais situações que você é proibido de doar o sangue? Menor de 16 anos ou maior de 69, tá? Gestantes e lactantes. Então, se você está grávida ou se você está amamentando, não é permitido doar sangue. Doenças infecciosas, como AIDS, hepatite, sífilis, chagas e câncer, é contraindicação definitiva. Não tem como a gente abrir a doação nesses casos, tá? Uso recente de drogas ou álcool, aqui eles pedem 12 horas antes de doar o sangue, não deve ter ingerido nenhuma bebida alcoólica, tá? E se você fez tatuagem ou piercing em menos de 6 meses, também não pode doar. Mas eu tenho tatuagem, eu fiz há 2, 3 anos atrás. Posso? Pode, tá? Só não quando é a menos de 6 meses. Comportamento sexual de risco, se você tem 2 ou mais parceiros nos últimos 6 meses sem proteção, a gente acaba, na hora da triagem, eles acabam tirando você da doação. E uso recente de vacinas, como a da gripe, quando a gente fala em recente, é recente mesmo, tá? É coisa de 48 horas. Então, não é que, eu fiz a vacina da gripe mês passado, então não posso. Não, é um período curto, tá? Eu vou trazer depois para vocês olharem isso com mais detalhe nessas regrinhas que a gente tem, tá? Critérios adicionais e avaliação individual. Então, eles observam também a saúde dentária, tratamento dentário recente vai precisar da avaliação. Então, às vezes você fazer... Por quê? Porque como pode ter um risco de endocardite bacteriana se você tem um foco, uma área de infecção, inclusive se você tiver afta no dia da coleta de sangue, eles vão pedir para você não doar o sangue naquele dia, tá? Cirurgias recentes, depende do tipo da cirurgia, chega a ter contraindicação sempre. Vou dar um exemplo para vocês, uma cirurgia bariátrica. A pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu, e ela, depois que já fez a gastrostomia, a gastrectomia, que cortou uma parte do estômago, é contraindicação definitiva daí para doar. Os medicamentos são analisados no momento da triagem, o que você está tomando para saber se tem contraindicação ou não. E viagens recentes, tá? Então, viagens para zonas endêmicas ou zonas que podem ter febre amarela, algumas outras alterações, a gente acaba também tendo algumas limitações. Tá? Seguindo, cuidados antes de doar. Então, você vai doar sangue, o que você tem que cuidar?
Alimentação. Alimente-se bem, evite o jejum total. Tá? Então, estar alimentado não é contraindicação para doar o sangue. Tá? Descanso de pelo menos 6 horas antes. Então, fazer uma maratona e doar sangue não é indicado. Tá? O álcool, evitar 12 horas antes, como a gente comentou antes, e grandes refeições. Então, depois de tomar um café da manhã daquele de hotel, esperar pelo menos 3 horas para depois doar o sangue. Tá? Cuidados após a doação. Então, tá, o que eu dentro depois que eu dou aí, eu vou tirar o sangue, tem perigos? A princípio, não. O segredo é hidratar-se bem, como sempre. Hidrate-se bem, beba bastante líquido para repor o volume. Evite esforço excessivo, 12 horas. Não é doar sangue e ficar uma semana sem ir para academia só porque doou sangue, tá? É 12 horas de evitar esforço excessivo. O curativo no local da punção, como é uma agulha calibrosa para tirar esse volume de sangue, deixar pelo menos 4 horas o curativo no local da punção. E se tiver algum mal-estar, algo diferente, reportar a equipe. Ou ir ao plantão e dizer, doei sangue, estou me sentindo desse jeito, estou me sentindo mal, tá? Para que as providências sejam tomadas. O que importa mesmo, povo, é que doar é um ato de solidariedade. A gratidão pela vida, o bem que você faz a outra pessoa, ele não demora para acontecer para a gente, ele volta e volta rápido. Então, quando a gente doa, a gente está dando esperança e vida. Tá? Cada doação oferece esperança e uma nova vida. Então, eu já trabalhei em UTI, em plantão, e o desespero, a hora que a gente tem alguém que realmente precisa de uma transfusão de urgência, tá? Um grande trauma, é incrível como recupera o paciente com aquelas bolsas de sangue, tá? Outra coisa importante, incentivar outras pessoas. Por que se cria esse momento do Junho Vermelho? É conscientização mesmo. Muitas vezes nós temos uma inércia para fazer o bem. Nós temos uma dificuldade de sair atrás, de fazer o que precisa ser feito. Tá? E né, para evitar essa inércia, a gente tem que ser bombardeado, sim, de motivação. Então, foi doar sangue? Coloca na rede social. Tá? Doei sangue, terceira vez esse ano, meta cumprida. Então, esse incentivo encoraja outras pessoas a fazerem também. Outra coisa importante, nós estamos falando aqui de Porã do Oeste. O local mais perto para a gente doar sangue oficial é Chapecó, no Hemocentro de Chapecó. Trabalhar com secretarias de saúde, trabalhar com a nossa comunidade, juntar pessoas ou separar grupos para que às vezes possa vir uma unidade de doação e coletar de um grupo maior. Então, incentivar isso junto à nossa comunidade é super importante. E, realmente, faça a diferença. Como diz aqui, sua doação tem impacto real e positivo. É necessário, não há comércio, não tem como a gente comprar uma bolsa de sangue, tá? A gente só consegue via Sistema Único de Saúde. Tá? O sangue é um órgão líquido, mas é um órgão. Tá? Então, a doação de sangue realmente faz com que a gente tenha inúmeros benefícios do ponto de vista de solidariedade. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui, nós temos, esse aqui é o site, tá? Salvo Vidas, e mostra alguns requisitos. E também para você tirar dúvidas. Eles têm um chatbot, tá? Que quando você clica ali, você pode colocar a sua dúvida, ele vai respondendo, olha, eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu posso doar sangue? E vem umas respostas já automáticas baseadas nesses guias que a gente tem aqui. Para vocês entenderem um pouquinho. Importância disso aqui, nunca minta na triagem. Nunca minta na triagem. Você pode, ao invés de estar ajudando alguém, estar prejudicando, tá? Os requisitos básicos nós já colocamos, tá? E quais são os impedimentos temporários mais comuns? Os impedimentos temporários, tá? Então, o que a gente tem que cuidar um pouquinho? Se você tiver resfriado,
deve aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Então, passou a gripe, espera 7 dias e já pode doar sangue, tá? Não pode estar grávida e tem que aguardar 90 dias após parto normal ou 180 dias após cesariana. Então, mulheres, depois de uma cesariana, você precisa aqui de 6 meses para daí poder doar sangue, tá? Não estar amamentando. Então, amamentação não recomenda-se doar o sangue. E bebida alcoólica, 12 horas antes da doação, não deve ingerir bebida alcoólica, tá? Tatuagem, maquiagem definitiva ou piercing nos últimos 12 meses, tá? E aqui coloca uso de maconha nas 12 horas que antecede a doação. Então, uso recreativo, menos de 12 horas não doar, tá? Cirurgia odontológica com anestesia geral, 1 mês. Tá? Então, se você fez procedimento dentário com anestesia geral, anestesia geral está incutido que a paciente fez um procedimento grande, tá? Então, 1 mês antes. Se for uma extração dentária, tratamento de canal, normalmente 7 dias depois já pode doar o sangue, tá? Olha que interessante aqui. Procedimentos endoscópicos. Tá? Mas eu fiz só uma endoscopia. Aguardar 6 meses para doar sangue. Então, realmente, alguns critérios você tem que estar atento. Tá? Porque fez uma endoscopia, uma coisa tão... Às vezes a pessoa é tão comum, tem gastrite lá, já fez umas 3, 4 endoscopias, aí surge a oportunidade de doar sangue por causa da campanha, eu vou, faz 2 meses atrás que fez a endoscopia. Então, endoscopia digestiva, colonoscopia, rinoscopia, aguardar 6 meses, tá? Acupuntura. Acupuntura, coloca aqui, ó, material descartável, 24 horas. Tá? Então, se você fez 24 horas antes da acupuntura, não realizar a doação de sangue. Tá? Vacina contra a gripe. Ainda mais nessa época, agora, muita gente vacinando. 48 horas, tá? Então, 2 dias depois que vacinou a gripe, já pode doar sangue, tá? Aqui, interessante, tem alguns estados que têm prevalência de malária. Tá? Por exemplo, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Nesses, se você visitou esses estados, caso tenha visitado eles nos últimos 12 meses, tá? Entre em contato e verifique se você está apto para doar. Então, passou nesse estado caminhoneiro, por exemplo, está às vezes circulando por vários estados, entre em contato antes e verifique, eles orientam vocês, tá? Olha só, viajando para países como Estados Unidos, Europa ou países que têm febre amarela, aguardar 30 dias para doar. Quando você volta dessas viagens para o exterior, aguardar 1 mês para daí doar sangue. Então, isso são impedimentos temporários, povo, tá? Situações em que a gente tem que aguardar, estabilizar e depois que tiver segurança fazer a doação. E claro, existem os impedimentos definitivos. São vários, os mais comuns que eles colocam evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas, hepatite B, hepatite C, vírus HIV, doenças associadas ao vírus da herpes, doença de Chagas. Esses são alguns dos impedimentos definitivos, tá? Diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, insulino dependente, são contraindicações para doação de sangue, tá? Alcoolismo crônico, tá? Dependência do álcool, você tá ingesta de álcool diária e não consegue ficar sem a ingesta, é contraindicado também. O uso de drogas ilícitas também, injetáveis. E hepatite viral, após 11 anos de idade, tá? Agora aqui, a hepatite A, se você tiver o IgG, que é já a imunidade adquirida, não há contraindicação, tá? Então, pessoal, intervalo mínimo de doação. Para homens, esperar 60 dias, 2 meses, entre uma doação e outra.
Para as mulheres, 90 dias, tá? De intervalo entre uma doação e outra. Máximo de doação para as mulheres, 3 meses. 3 meses, tá? Então, dentro do site aqui, existe inúmeras respostas, tá? Para a gente dar uma avaliada. Aqui, olha só, tem a pergunta da prima aqui, a Grazi, colocou: bom dia, eu tenho hipotireoidismo, parei de doar pela dúvida de ser ou não Hashimoto. Tá? Hashimoto é uma doença da tireoide autoimune, ou seja, é o teu corpo agredindo a própria tireoide. Surge por períodos, então quando surge essa inflamação na tireoide, no Hashimoto, você vai estar naquele momento com um hipertireoidismo, uma hiperinflamação, depois vira um processo cicatricial, essa tireoide ela vai ficar reduzida de produção de trabalho e você tem que ficar repondo hormônio da tireoide, tá? O que coloca aqui, Grazi, para gente de impedimento definitivo, tá? Olha só aqui, ó, doenças autoimunes que comprometem mais de um órgão. Por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, tireoidites imunes e artrite reumatoide. Tá? Então, esse aqui é um dos impedimentos definitivos. Tá? Então, se você tem realmente uma doença autoimune, você tem essa contraindicação para doar. Nas doenças endócrinas, o hipertireoidismo é contraindicação também. Por quê? Mas o Hashimoto não é o hipertireoidismo, ele fica por um período em hipertireoidismo e depois vira hipo. Tá? Mas doenças autoimunes que comprometam mais de um órgão, e aqui um dos exemplos é as tireoidites imunes, sim, são contraindicados para doação de sangue. Bom dia, Nelson, seja muito bem-vinda. Acordou cedo hoje também, Nelson? Então, povo, dentro do site, desse site aqui, tá? Salvo Vidas, tem inúmeras informações para vocês olharem, para vocês compartilharem e incentivarem as pessoas também de casa, tá? Olha só, um exemplo aqui de cirurgias e sua correlação com doação de sangue. Se nós que somos da cardiologia, puxando brasa para o nosso prato, quem fez cirurgia cardíaca, o tempo de inaptidão é definitivo. Está escrito aqui, ó, definitivo. Então, cirurgia cardíaca, não doa sangue. Gastrectomia total, uma retirada total do estômago, também não. Pneumectomia ou lobectomia, pessoa que tirou um pedaço do pulmão ou um lado inteiro do pulmão, também é definitivo a inaptidão para doar sangue. Outras cirurgias são temporárias, tá? Então, de 6 meses, que nem colecistectomia, retirou a vesícula. Geralmente, procedimentos cirúrgicos com anestesia precisa pelo menos 6 meses de tempo de aguardo, tá? Algumas cirurgias aqui, trauma, politrauma, caiu de moto lá e fez cirurgia ortopédica, 12 meses sem doar sangue. Tirou o rim, nefrectomia, 12 meses também. Tá? Então, essas respostas todas você tem hoje dentro de uma inteligência artificial, nesse próprio site, onde você pode, aqui tá, essa janelinha, você pode colocar ali e colocar a sua dúvida diretamente, ou entrar em contato com eles, tem aqui no cantinho, se quiser, posso te ajudar a doar sangue. Clica em cima e busque ajudar, busque, se você não pode doar, incentiva as pessoas ao seu redor para que elas possam fazer a doação de sangue. Pensar o seguinte, gente, a gente só sente realmente a necessidade quando a gente vê isso acontecendo. Muitas coisas da doação de sangue acabam acontecendo com nossos dentro de hospitais, nas madrugadas. Então, a gente que convive com isso vê a falta que é.
a angústia que a gente tem quando está numa UTI e tu precisa e está acabando o estoque de sangue. Quando eles fazem as chamadas que está em falta do sangue do tipo O, é porque realmente a gente está angustiado com isso, tá? Então, o maior benefício é esse. Quando a gente pensa no benefício cardiovascular, é realmente uma redução do excesso de ferro e essa troca de sangue. Quanto tempo vocês acham que dura? Dentro do sangue nós temos 3 tipos de elementos figurados, que a gente chama, tá? É a série vermelha, a série branca e a série amarela. A série vermelha são as hemácias, são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? As hemácias têm uma duração de 120 dias no nosso corpo. Então, se eu recebi sangue porque eu estou com uma anemia por deficiência de ferro, o tempo total de vida é de 120 dias dessas hemácias. Então, não é que eu faço uma doação de sangue e eu agora não preciso mais receber sangue. Desculpa, uma transfusão. Eu recebi sangue, eu não preciso mais. Não tem uma duração. Então, muitas pessoas acabam tendo que fazer um looping. Tem que fazer, se tem uma deficiência crônica de ferro, se tem uma doença crônica, uma falta de produção de hemácias a nível de medula óssea, precisa receber sangue continuadamente. Tá? As plaquetas. As plaquetas é a série amarela. Então, a série vermelha, responsável por transporte de oxigênio, tá? A série amarela, que são as plaquetas, é responsável pela coagulação. Deficiência das plaquetas, tá, pode levar a sangramentos. A reposição de plaquetas, ela dura 5 a 7 dias a vida da plaqueta. Então, se tu tem uma doença mais crônica, isso vai precisar retransfundir esse paciente. Então, plaquetas, plasmaférese de plaquetas tem uma duração curta, 5 a 7 dias. Já as hemácias conseguem durar em torno de, a média, 80 dias, mas até 120 dias duram as hemácias. Tá? E os leucócitos, que é a série vermelha, desculpa, a série branca. Os leucócitos é a série de defesa do nosso corpo. Aí é variável de acordo com o local onde ele se encontra. Dentro do sangue ele tem uma meia-vida diferente de quando ele vai para o tecido. Como assim, Leandro? Quando você tem uma infecção na pele, por exemplo, está infeccionado, o leucócito está circulando pelo sangue. Tá? Mas se tem algo ali, uma bactéria, ele sai do sangue e vai para o tecido. Quando ele sai do sangue e vai para o tecido, ele exerce a sua atividade lá e normalmente acaba indo a óbito, morre. O que é o pus? Quando você vê uma ferida que tem pus. Pus é secreção com células de defesa do corpo mortas. Então, por isso que a gente diz que essa sujeira tem que ser eliminada do corpo. Quando você tem um abscesso, você tem que abrir e permitir que esse pus saia. Tá? Das 3 séries, o que a gente vai repor no nosso paciente é a série vermelha, as hemácias, e a série amarela, as plaquetas. O que é mais comum são as séries vermelhas, são a parte de oxigenação, anemia. Das anemias, a mais comum é por deficiência de ferro. Se o paciente não está no estado grave, a gente repõe o ferro sem necessidade de transfusão. Vai transfundir se tem sintomas, se está num quadro mais grave. Agora, a necessidade de transfusão normalmente é por sangramento. E o sangramento pode ser por um processo cirúrgico, onde você está operando o paciente e acaba, para chegar no órgão, acaba sangrando e ele faz uma hemorragia. Hemorragias, por hemorragia digestiva, por exemplo, em que o paciente às vezes está chocado e precisa receber sangue também. E traumas, acidentes, tá? Hoje, nossa região aí, maior parte é acidentes de automóvel, acidente de moto, tá? Esses traumas aí que são os que realmente consomem uma quantidade muito grande dos estoques de sangue, tá? Pelas hemorragias. Povo, até aqui, vocês têm alguma pergunta? Nós estamos com 6 espectadores aqui, simultâneos, 7 agora. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar sobre algum outro assunto? Olá, bom dia, pai, seja muito bem-vindo. Tá? Reprisando, então, estamos falando sobre doação de sangue.
O motivo de falar sobre isso é que amanhã, dia 14, é o Dia Mundial da Doação de Sangue. O motivo dessa conversa é a gente incentivar para que você se junte em sua comunidade, para que você converse na sua cidade, no posto de saúde. Vamos trocar ideias e tentar fazer uma frente, um levante de juntar pessoas para fazer o bem, para fazer a doação de sangue. Essa é a deixa do Junho Vermelho, tá? Um mês dedicado a essa alusão. Teve inúmeras... como é que eu posso dizer? Teve inúmeras campanhas nesse período sobre doação de sangue, tá? Eu estava avaliando aqui o que tinha de novidades sobre isso. O site do Senado Federal, Julho Vermelho, mês celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, tá? Então fala bastante sobre essas campanhas. Tem as principais notícias aqui. Prefeitura Municipal de Indaiatuba realiza doação de sangue no sábado, dia 28. Muitos estão reforçando esse sábado agora mesmo para campanhas de doação de sangue, que é o dia mesmo. Hemocentro terá recepção especial aos doadores nesta sexta-feira. Lançamento de livro na Universidade Federal de Passo Fundo marca o início do mês e das festividades. Então, o povo está engajado mesmo na ideia de trazer saúde através desse processo de doação de sangue. Bom dia, Paula. Para quem já recebeu sangue, pode em algum dia doar? Pode, tá? Pode. O ideal é sempre ter essa janela de tempo, tá? Então, você tem que sempre avaliar o tempo que você recebeu, e essas dúvidas a gente consegue tirar todas dentro desse chatbot, ligando, tá? Eu acredito que a melhor ferramenta para nós realmente seria nós entrarmos desse site do Hemocentro de Chapecó, tá? E tem um chatbot, e aí você pergunta, olha, eu recebi sangue há 1 ano atrás por causa de uma cirurgia assim, posso doar? Eles vão orientar, vão dizer o tempo, os medicamentos que está usando, porque a listagem de medicamentos é enorme. Então, dependendo do tipo de medicamento, eles pedem que a pessoa não tome naquele dia que vai doar o sangue. Então, eles dão todas essas informações. Que mais, povo? Dúvidas? Da parte cardiológica, alguma dúvida? Pessoa com cirurgia cardíaca não pode doar, não. Tá? Então, a gente tem... Aqui vai ter bastante gente que é nossos pacientes. Cirurgia de válvula cardíaca, cirurgia de revascularização de ponte de safena, não é indicado mais doar sangue. Certo, povo? Eu queria trazer para vocês algumas informações das próximas, nossos próximos encontros. Eu vou conversar com vocês nos próximos encontros sobre os 8 pontos essenciais da vida, que é de acordo com a Sociedade Americana de Cardiologia, tá? Nós vamos fazer um apanhado com vocês disso, e esses 8 essenciais da cardiologia, eles são uma iniciativa da Associação Americana de Cardiologia e falam sobre mudanças comportamentais que podem trazer o benefício para a nossa saúde cardiovascular. E nós vamos falar cada semana sobre um desses itens, tá? Então, na semana que vem, eu vou mostrar sobre quais são os apanhados, e a partir daí nós vamos conversar cada semana sobre um desses itens. Para vocês terem uma noção já, nós vamos falar sobre dieta, exercício físico, controle de diabetes e diagnóstico, controle da obesidade, peso, controle do colesterol, pressão arterial, cessação do tabagismo e sono e qualidade do sono. Esses, segundo a Associação Americana de Cardiologia, eles consideram os 8 essenciais da vida. Tendo esse básico bem feito, a gente tem uma saúde interessante a partir daí, tá?
Johnny, meu irmão, obrigado por estar presente aí. Vamos pensar em loja mesmo também, se a gente não pode fazer uma campanha entre irmãos aí para trabalhar essa parte da doação e incentivar isso. Eu acho que é um dos pontos importantes aí a gente fazer o bem e às vezes a gente tá num grupo e consegue incentivar esse tipo de ação e de melhoria para a nossa comunidade e nossa sociedade. Obrigado por estar presente aí junto com a gente. Então, pessoal, daqui para frente vamos falar desses essenciais da saúde, tá? Um tema a cada dia. Na semana que vem eu vou abordar o que é isso e como que a gente pode, a partir desses 8 essenciais, trazer uma saúde cardiovascular maior. Obrigado por estarem aqui conosco. Tenham todos uma excelente sexta-feira 13, que seja de muita sorte para todos vocês, tá? Acredito que os casais devem estar todos cansados, porque ontem era dia dos namorados, então acordar cedo hoje de manhã não deve ter sido fácil. Tenham todos um excelente final de semana, façam todos uma ótima sexta, cuidem muito de sua saúde, estejam fortes, estejam vigilantes, cuidem com os erros alimentares, cuidem com as opções ruins de saúde e tentem guiar a sua vida para viver cada vez mais saudável e mais ativo no seu dia a dia. Uma ótima sexta-feira, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Até mais!